Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no primeiríssimo capítulo da primeira epístola de João. É um texto que já começa assim com uma força incrível, falando de algo que foi ouvido, visto, até tocado. Vamos explorar essa mensagem sobre vida eterna, comunhão e aquele contraste forte, né? Entre luz e trevas e também a questão do pecado. Bom, vamos tentar entender isso melhor? É verdade. Essa abertura é muito estratégica, né? O autor quer deixar claro: olha, eu não estou falando de teoria. Eu vivi isso. Ele usa essa linguagem sensorial toda, ouvido, visto, contemplado, apalpado, para falar do verbo da vida. Isso está ali nos versículos 1 e 2. E não é só um relato, né? É um convite. Versículo 3 fala direto, um convite para comunhão conosco. E essa comunhão, claro, é com o Pai e com Jesus. Essa insistência nos sentidos. Ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam. É muito marcante mesmo, quase defensivo, não acha? Por que será essa ênfase toda no testemunho físico, direto? E ele ainda conecta isso lá no versículo 4 com a alegria completa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, o interessante disso é justamente como essa base na experiência, lá nos versículos 1 a 3, serve de fundamento para tudo. Essa ênfase no que é palpável provavelmente era para combater umas ideias que circulavam na época, que talvez negassem que Cristo vem em carne, sabe? E a comunhão que ele propõe no versículo 3, ela nasce dessa realidade compartilhada. E é dupla, né? Horizontal, entre as pessoas que creem, e vertical com Deus Pai e Jesus. A proclamação dessa verdade vivida é que faz essa ponte. E a alegria completa, do versículo 4, bom, parece ser o resultado natural dessa conexão verdadeira, dessa comunhão autêntica. Entendi. Faz sentido essa base na experiência ser tão forte, mas logo depois ele já introduz um critério bem claro para essa comunhão, que é a metáfora da luz e das trevas, né? Versículo 5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ponto. E aqui a coisa pega, né? Porque o versículo 6 já joga a real. Não dá para dizer tô em comunhão com a luz e ao mesmo tempo andar nas trevas. É uma contradição total. Exatamente. A consequência ética é imediata. Andar nas trevas, como diz o versículo 6, não é só incoerência, é mentira mesmo. É não praticar a verdade. Aí, em contraste, o versículo 7 mostra o caminho. Se andarmos na luz como ele na luz está. E o que acontece? Duas coisas interligadas. Primeiro, temos comunhão uns com os outros, reforça o lado comunitário. E segundo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, viver na luz envolve ser autêntico, viver em comunidade e aceitar essa purificação que é contínua. E é curioso como, logo depois de falar dessa purificação constante no versículo 7, o texto bate forte em qualquer ideia de que a gente não precisa disso, né? Os versículos 8 e 10 são muito diretos. Falar que não tem pecado é se enganar, V8. E falar que a gente não peca, nossa, é chamar Deus de mentiroso, V10. É uma tensão forte essa. É uma tensão real, sim. Mas o texto não deixa a gente num beco sem saída, né? E ligando os pontos aqui, a saída está no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. E o ponto-chave não é nem o ato de confessar em si, mas o caráter de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a confissão aparece como esse caminho que Deus mesmo providenciou para a gente restaurar a relação, para lidar com a nossa falha humana, mesmo buscando andar na luz. Tá, e o que a gente tira disso tudo? Parece que a mensagem central é: existe um testemunho real, vivido, de Jesus. Esse testemunho chama para comunhão, mas essa comunhão exige andar na luz, ou seja, viver de um jeito coerente com quem Deus é. E sendo bem realista, o texto reconhece que a gente vai tropeçar, que o pecado existe, mas oferece a confissão, baseada na fidelidade de Deus como caminho para continuar. Precisamente, é um quadro bem completo. E isso traz uma reflexão importante, né, que talvez valha a pena a gente levar. Se essa comunhão autêntica com Deus e uns com os outros nasce dessa partilha de experiência e de andar na luz com honestidade, como é que essa dinâmica toda de ser vulnerável, de buscar a verdade, de ter conexão de verdade, como isso aparece, ou talvez como deveria aparecer mais nas nossas relações e comunidades hoje em dia? Fica aí a pergunta, né? Como aplicar essa mensagem tão visceral